muita paz. A paz do Senhor a todos os amados irmãos, neste dia, nesta manhã, neste domingo, dia de reverência e adoração ao nosso bom e eterno Deus. Bendito seja o nosso Deus maravilhoso por esta oportunidade, por esta dádiva que Ele nos confere no nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos glorificar, para podermos exaltar, para podermos falar daquilo que é a sua palavra divina, a palavra que restaura, a palavra que transforma, palavra essa que dá vida, palavra essa que traz conversão, que é a palavra de Deus, pois nada foi formado, nada foi criado fora da palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que nos criou como sendo a sua imagem e semelhança. Foi a palavra de Deus que criou os céus e a terra. Foi a palavra de Deus que criou a luz e as trevas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Neste culto de adoração e reverência ao nosso bom e eterno Deus, convido os amados irmãos a prepararem o seu coração. Convido os amados irmãos a prepararem o seu espírito neste dia, o dia onde queremos participar na presença do Senhor, o dia que queremos comungar com o nosso bom e eterno Deus, pois Ele merece a adoração, Ele merece a exaltação, Ele merece toda a honra e toda a glória. E tudo quanto formos a fazer, que seja para a honra e a glória dEle, pois assim nos ensina o livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, assim seja neste dia, possamos participar neste culto, nos conectar, ministrar, ouvir a palavra do Senhor para a glória somente do nosso bom e eterno Deus, não para a glória do homem, não para agradar o homem. Esse que o evangelho que vem para agradar o homem não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo vem para fazer e cumprir a vontade de Deus e agradar somente a Deus. Cabe ao homem somente receber esta palavra, cabe ao homem também receber ou rejeitar esta mesma palavra, mas o que basta e o que importa é que a mensagem de Deus seja ministrada, a mensagem de Deus seja deixada e divulgada no povo de Deus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Antes mesmo de avançarmos neste dia, antes mesmo de avançarmos com a palavra, com a ministração, convido os amados irmãos numa breve oração, onde vamos orar pedindo a preparação do nosso coração, a preparação do nosso espírito neste dia, onde vamos pedir com que Deus nos oriente, nos guie para receber a semente da sua palavra, no nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oremos, amados irmãos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este dia, obrigado, papá, por este culto. Obrigado, Pai maravilhoso, por mais uma oportunidade que o Senhor confere ao seu povo, aos teus servos, Pai, para, meu Pai, podermos participar do culto de adoração, o culto de reverência e adoração ao seu santíssimo nome, Pai. A Ti entregamos e consagramos, papá, o nosso coração, o nosso espírito. Príncipe da paz, prepara o coração do seu povo, da sua igreja, de todo aquele que se conectará, papá, conosco neste dia, Pai. Alcance a cada um. Alcance a cada ovelha, papá, que do Senhor quer se alimentar. Alcance, papá, cada ovelha que do Senhor, papá, quer se sustentar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, guia, papai, oriente, meu Pai, para a honra e a glória do seu santíssimo nome, Pai. Pois com ânsia, Pai Santo, queremos ouvir a sua palavra. Com ânsia, papai, queremos nos sustentar, nos alimentar, meu Pai, para a honra e a glória do seu santíssimo nome, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Prepara o nosso coração, papai, como sendo uma terra fértil, Pai. Que essa palavra seja sensível, meu Pai, em nome de Jesus, para transformar, para repreender, papai, para corrigir, meu Pai. Que só o mover, papai, esteja nós, papai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estando distantes, Pai Santo, estamos, mas a distância para o Senhor não é barreira. O Senhor que é onipresente em todo lugar está. Então, Pai, conecta-nos no mesmo espírito, papai, no mesmo, papai, entendimento, numa mesma fé, meu Pai, que é no Senhor, meu Deus, para a honra e a glória do seu santíssimo nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Convido os amados irmãos que conosco estão conectados a deixarem o seu comentário. Comentário este de saudação, comentário este de
umas boas-vindas na presença do nosso bom e eterno Deus. Eis que presencialmente não podemos nos saudar, mas Deus preparou esta plataforma. Então, o amado irmão pode deixar o seu comentário de saudação, comentário também dos livros que estaremos aqui a ministrar, comentário também do entendimento que o amado irmão estará a ter, a revelação que estará a ter do Espírito Santo, da palavra que aqui hoje será ministrada em nome de Jesus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Hoje, como tema, como sempre, o nosso Senhor bom Deus tem preparado o tema na sua casa, tem preparado o tema nas suas ministrações. Hoje, domingo, dia 15, culto de reverência e adoração a Deus. Deus preparou a importância da liderança ou o valor da liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O valor da liderança. Este que é o tema que o Senhor preparou hoje para a sua igreja. O valor da liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. O valor da liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Liderança, povo de Deus, é no sentido de sermos guiados. Liderança é no sentido de sermos orientados. Liderança é no sentido de recebermos uma instrução, recebermos também uma cobertura de aquele que está sobre a nossa ou melhor, aquele que está nos liderando, aquele que nós estamos sobre a liderança dele. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Saudar a irmã Carmen Costa, que deixou seu comentário. Shalom. Louvado seja o nosso bom Deus. A liderança consiste nisso, em orientar, em guiar, em cobrir, em sustentar o seu povo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. A pessoa que o Senhor constitui como sendo líder é aquele a quem Deus falará com ele para transmitir ao povo. A pessoa que o Senhor constitui como líder é aquele que vai servir de luz, de lâmpada no meio do povo. É esta pessoa em que o povo o verá como reflexo. É esta pessoa que o povo o verá como sendo a voz de Deus na vida deles, e o povo seguirá a esta mesma voz. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. A liderança, povo de Deus, não se mede em nível de unção em que a pessoa tem ou não. Não. A pessoa, mesmo sendo ungida, sim, estará sobre uma liderança, estará sobre uma voz a lhe instruir, a lhe orientar naquilo em que a pessoa deve fazer. Mas nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas, por causa da unção, entre aspas, em que as pessoas carregam, rejeitam a liderança. Por causa do dom em que as pessoas carregam, rejeitam a liderança. Por causa do chamado em que as pessoas têm, rejeitam a liderança. Mas é Deus falando conosco neste dia de que não importa qual chamado a gente tenha, não importa qual dom a gente tenha, não importa a unção em que a gente carregue, mas a liderança sempre será essencial sobre a nossa vida. Sempre será necessário ter um jetro sobre a nossa vida para nos aconselhar. Sempre será necessário ter um bom pastor na nossa vida para nos guiar. Sempre será bom ter na nossa vida alguém a quem Deus transmite a palavra para poder transmitir ao seu povo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O valor da liderança. É sempre bom mesmo termos um líder sobre a nossa vida. É sempre bom termos um líder sobre a nossa caminhada em Cristo. Louvado seja o nosso bom. Com a palavra do Senhor teremos entendimento daquilo que o Senhor preparou neste dia. Que seja a palavra a falar, que não seja o homem. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que o nosso bom Deus eterno possa nos conceder entendimento e discernimento da palavra que hoje aqui será ministrada em nome de Jesus. Aleluia. Hoje somente será um livro que estaremos a meditar nele. Será o livro de 1 de Samuel apenas. Começaremos pelo capítulo 4, versículo 1. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Livro de 1 de Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Os filisteus derrotam os israelitas no topo, é o que diz a palavra do Senhor.
As notícias a respeito de Samuel se espalharam por todo Israel. Eli era muito velho e seus filhos seguiam fazendo maldades perante o Senhor. Nessa época, os israelitas foram combater contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se prepararam para atacar Israel. Após o início do combate, eles conseguiram derrotar os israelitas, matando na batalha por volta de 4.000 soldados do exército de Israel. Louvado seja o Senhor. Versículo 3. Os soldados israelitas voltaram ao seu acampamento. Então os líderes de Israel perguntaram: por que nos derrotou o Senhor diante dos filisteus? Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que o nosso bom Deus possa nos dar entendimento e discernimento desta palavra. Eis que agora paramos no versículo 3, onde eles questionam por que nos deixou o Senhor derrotar diante dos filisteus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Então, aqui, povo de Deus, encontramos uma situação entre o povo de Israel juntamente com o povo filisteu. Povo de Israel, este, como bem sabemos, é o povo de Deus. Este que é o povo que o Senhor fazia a sua promessa, em que o Senhor cumpria também a sua promessa com ele. Este povo em que o Senhor teve e tem uma aliança até o dia de hoje com ele. Nós também, povo de Deus, somos o Israel de hoje. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que Israel estava numa situação. Nesta época, quem estava, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, na liderança do povo, quem estava para guiar o povo era o sacerdote Eli. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Podemos ver mais devagar a história do sacerdote Eli por intermédio do versículo 3 anteriormente, mas decidi mesmo avançar com o capítulo 4. O capítulo 3 é quem bem fala do sacerdote Eli. Sacerdote Eli, este que ficava constantemente no templo, onde no mesmo templo ele tinha o seu servo chamado Samuel. Samuel que cresceu na presença do Senhor, servindo na casa do templo, que é a casa do Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, eis que aqui o sacerdote Eli, já sendo velho, o sacerdote Eli já não tendo a visão no sentido da vista, porque ele já estava velho, ele já não tinha a capacidade de liderança, ele já não tinha a capacidade de guiar o povo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que também Eli irá para receber uma punição, porque a palavra do Senhor eis que fala também aqui por intermédio do profeta Samuel. Eis que eu castigarei a casa do profeta ou sacerdote Eli, porque os filhos deles têm transgredido a lei do Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas contudo, povo de Deus, aqui quero dizer o seguinte: nesse estado em que o sacerdote Eli não tinha a capacidade de liderança, o povo estava frágil, o povo estava sensível, o povo estava sobre a sua própria orientação, o povo não estava sobre uma orientação, o povo não estava sobre a orientação de um líder. Eis que o sacerdote Eli, ele já estava fatigado, o sacerdote Eli, eis que já estava cansado, o sacerdote Eli até estava numa posição de receber a punição de Deus eterno por causa da transgressão dos seus filhos que ele tomou como responsabilidade. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas eis que a palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel decide ir à guerra, juntamente com o povo filisteu, quando eles chegam lá, perdem na guerra. Quando eles chegam lá, são derrotados. 4.000 homens são mortos. Então eles se perguntam: por que o Senhor nos deixou ser derrotados? Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eles questionam porque eles entendem de que são um povo da aliança. Eles entendem que são um povo da promessa. Eles entendem de que quem peleja por eles é o Deus eterno. Quem peleja por eles é o Senhor, Criador da terra e o Criador dos céus. Eles não entendem qual foi o fator que lhes fez
fez perderem na guerra. Eles não entendem qual foi o fator que lhes fez serem derrotados. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então eles se questionam isso, como vimos agora, povo de Deus. No versículo 3, assim diz a palavra do Senhor: por que nos derrotou o Senhor diante dos filisteus? Esta é a questão que eles colocaram. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas, continuando no mesmo versículo 3, vejamos algo muito interessante. Eles dizem: tragamos a arca da aliança do Senhor desde Siló e levemos a arca para a batalha conosco. Assim seremos salvos dos nossos inimigos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eles ainda não tinham a visão do que eles precisavam. Eles ali entendiam de que o que precisavam seria a arca da aliança. A arca da aliança que simbolizava a presença, que simbolizava a unção de Deus. Eis que sobre as pelejas, muitas das vezes eles carregavam a arca da aliança. Mas sobre a orientação de um sacerdote, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas aqui eles não estiveram sob a orientação de um sacerdote. No seu próprio entendimento, eles julgaram de que desta vez, quando formos a ir à batalha, certamente venceremos. Por quê? Carregamos a unção, carregamos o poder. Então nós venceremos a batalha. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que eles entendiam de que, tendo a arca consigo, poderiam vencer a batalha. Nada do que eles faziam comunicava ao velho Eli. Aleluia. Eles nada do que faziam comunicavam ao velho Eli. Eles faziam segundo o seu entendimento. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Continuando mais, Deus falará nesta palavra em nome de Jesus. O versículo 4, assim diz: então o povo enviou homens a Siló para que trouxessem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso. Na parte superior da arca estavam os querubins. Estes são como o trono em que Deus se assenta. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, chegaram com a arca. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Versículo 5. Quando a arca do Senhor chegou ao acampamento, todos os israelitas gritaram tão forte que fizeram com que a terra tremesse. Os filisteus ouviram o grito e se perguntaram, aleluia, por que há tanto alvoroço no acampamento dos hebreus? Então os filisteus entenderam que tinham trazido a arca do Senhor ao acampamento de Israel. Se atemorizaram e disseram: os deuses vieram para o acampamento deles. Coitado de nós, porque nunca antes tinha acontecido isto. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, aqui, povo de Deus, como bem vimos na palavra do Senhor, a partir do versículo 3, onde o povo do Senhor entende de que para ir na batalha, para vencer a batalha, precisará de carregar a arca da aliança, precisará de carregar aquilo que é a unção. Eis que eles entenderam que o poder estava ali na arca da aliança. Eis que eles levam esta arca até ao acampamento. Eis que a Bíblia diz que quem carrega a arca da aliança são os dois filhos de Elis. Esses dois filhos que têm transgredido a lei do Senhor. Foram eles que trouxeram a arca da aliança até ao acampamento. Eis que eles, tendo lá o acampamento, houve o júbilo, houve alegria, houve gritarias. Porque eles julgavam de que temos a arca do Senhor, então já vencemos os filisteus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eles gritaram. Eis que a palavra do Senhor diz que a terra estremeceu. A terra tremeu diante da gritaria dele. A terra tremeu diante da alegria dele. Mas eis que quando os filisteus, eles também estavam num acampamento, esse acampamento que estava distante com o acampamento dos israelitas, eles ouvindo aquela gritaria, eles ficaram a se perguntar o que está acontecendo com o acampamento dos hebreus. Então eles logo entenderam, disseram que eles carregaram consigo a
arca da aliança. Coitado de nós, porque como eles carregaram a arca da aliança, eles carregaram os deuses, eles carregaram o poder para nos derrotar, eles carregaram mais forças para nos vencer. É como entenderam o povo filisteus. Eles entenderam de que o povo israelita já está fortalecido para combater, o povo israelita já está fortalecido para vencer a batalha. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. E o povo também de Israel esteve confiante de que temos a arca do Senhor, temos a unção conosco, então vamos vencer. Temos a unção conosco, então vamos avançar. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Vamos ver a palavra do Senhor, aquilo que diz como interessante. Versículo 7, assim diz novamente: se atemorizaram e disseram, os deuses vieram para o acampamento deles. Coitado de nós, porque nunca antes tinha nos acontecido isto. Ai de nós, quem poderá nos salvar? Aleluia! Desses poderosos deuses. Estes são os mesmos deuses que mandaram essas pragas e essas terríveis doenças aos egípcios. Sejam corajosos, filisteus. Versículo 9. Assim dizem os filisteus entre eles. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens. Antes os hebreus foram nossos escravos. Lutem como homens, ou vocês se tornarão escravos deles. Aleluia! Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, o povo filisteu estava com a intimidação, porque o povo israelita tinha consigo a arca da aliança. Eis que eles entenderam que como eles tinham a arca de aliança, o poder dos deuses estava lá também na arca da aliança. O poder do Deus eterno estava lá com eles. Eles entenderam de que este Deus é o mesmo Deus que trouxe as pragas ao povo egípcio. Então nós podemos padecer. Então eles clarificam aqui, não retrocedendo, mas sim avançando, os filisteus, aleluia, dizendo: lutem, aleluia, com coragem, lutem, homens, com determinação. Este povo israelita, este povo já esteve sobre a nossa servidão. Vamos lutar para que eles tornem a nos servir. Se vocês desfalecerem, serão vocês a servirem a eles. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O povo israelitas, porque não tinha alguém para nos acompanhar na liderança, eles entendiam de que o que poder lhes fazer vencer na batalha seria a arca da aliança, seria aquilo que é a unção, entre aspas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Porque a arca não pelejaria, a arca somente tinha que acompanhar a eles. A arca somente seria uma capacitação. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que o povo filisteu, eles reconhecem de que a arca é maior e nós somos menores do que a arca. Mas eles usaram um instrumento muito poderoso por intermédio da pessoa que esteve na liderança do povo filisteu. Ele dizendo o seguinte: sejam corajosos, aleluia, sejam corajosos. Este povo aqui já esteve na nossa escravatura, este povo aqui já nos serviu. Então lutem com coragem, povo filisteu, porque novamente vocês terão este povo sobre vosso domínio. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Vejamos aqui o posicionamento desta liderança da parte dos filisteus. Aleluia. Eis que eles orientam assim ao povo. Lendo para maior entendimento o versículo 10, assim diz: então os filisteus lutaram muito duro e derrotaram os israelitas, que correram fugindo para as suas tendas. Foi uma derrota terrível para Israel, uma matança de 30.000 soldados. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Enquanto que o povo de Deus entendia de que a vitória deles estava na arca da aliança, sem eles terem uma liderança, eles entendiam de que iriam combater e vencer a batalha tendo somente a arca da aliança, sem ter alguém para lhes orientar. Eles foram à batalha e foram destruídos. Porque o povo dos filisteus tiveram um posicionamento diferente. Eles usaram a determinação,
a coragem, o poder da liderança que estava no meio deles. Eles não tinham um Deus poderoso, não. Eles não tinham uma unção poderosa, não. Mas porque o líder com eles caminhava tinha uma visão ampla. O líder com que eles caminhavam lhes deu este poder, lhes deu esta voz de tenham coragem, lutem duramente. Este povo estará novamente nas vossas mãos. Este povo estará novamente sobre o vosso domínio. Eis que o povo israelitas, bem dizia, perdeu 30.000 soldados. 30.000 soldados pereceram no caminho. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Ao longo da leitura teremos entendimento desta palavra, povo de Deus. O valor da liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O povo israelita esteve numa posição de relaxamento. O povo israelita entendeu de bastava somente ter a unção de Deus sobre eles e eles poderiam vencer a batalha. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Isto também, povo de Deus, sucede também à nossa vida. Muita gente julgando de não precisa da orientação, não precisa da orientação de um pai espiritual ou de um líder. Então posso avançar, posso abrir uma igreja, posso abrir um templo e pregar lá eu sozinho, porque carrego a unção, porque carrego um chamado. Mas é Deus falando, se o seu projeto não está sobre uma liderança, será um fracasso. Ainda que carregues a unção, assim como foi com o povo israelitas, eles tomaram atitude considerando que porque eles têm a unção que eles vencerão, mas aqui eles foram derrotados, porque o líder que estava sobre o povo filisteu tinha uma visão ampla. Qual era essa visão? De dar coragem ao povo, de dar fé ao povo, de dar o ânimo ao povo, dizendo, sejam corajosos para pelejarem. Eu sei que vocês não têm convosco a grande unção que o povo israelita carrega, mas eu sei que se vocês forem fortes, serem corajosos, lutarem com dureza, certamente vocês vencerão esta peleja. E eles venceram a peleja, e eles conseguiram conquistar aquilo que é o que eles desejavam. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Versículo 11. Versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Os filisteus se apoderaram da arca de Deus. Aleluia. E mataram a Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Um homem da tribo de Benjamim saiu em direção de Siló, onde chegou no mesmo dia, fugindo do combate. Ele rasgou suas roupas e colocou pó na cabeça, demonstrando assim sua profunda tristeza. Quando chegou a Siló, Eli estava sentado em sua cadeira, observando perto da entrada da cidade, porque estava preocupado com a arca de Deus. Então o homem da tribo de Benjamim entrou na cidade e deu as más notícias, e todo o povo começou a gritar. Ao ouvir o grito, ele perguntou, por que fazem tanto alvoroço? Um homem se aproximou para dar a notícia a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e já estava completamente cego. Aleluia. Versículo 16. O homem disse, venho do combate, acabo de fugir da batalha. Ele lhe perguntou, o que aconteceu, meu filho? O homem respondeu, os israelitas fugiram dos filisteus. O exército perdeu muitos soldados. Os seus 2 filhos morreram. E os filisteus se apoderaram da arca de Deus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Assim diz o versículo 18. Ao ouvir a menção da arca de Deus, Eli caiu de costas da sua cadeira perto da entrada. Como já era velho e pesava muito, quebrou o pescoço ao cair e morreu. Ele tinha liderado Israel durante 20 anos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Como bem referenciava o povo de Deus no início,
Eis que o sacerdote Eli é este que estava na liderança do povo, é este que estava para orientar o povo em todas as missões, em cada batalha e tudo mais. Então, eis que ele já estava velho, não tinha aquela capacidade de liderar o povo. Tinha que haver alguém para liderar o povo. Aleluia. Eis que aqui a palavra do Senhor nos refere, povo de Deus, que Eli, ele esteve assentado, preocupado com a batalha. Eis que ele sabia de que o povo estava pelejando. Eis que ele sabia também de que a arca da aliança havia sido levada até a batalha. A preocupação dele, povo de Deus, não foi com o povo, mas a preocupação dele foi com a arca da aliança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que ele, quando ouviu de que os seus 2 filhos morreram, ele não ficou em pânico, não ficou assustado, porque isso é algo que Deus já havia dito a ele, que esta punição poderá chegar à casa dele. Mas ele diz a palavra do Senhor que caiu de trás quando ouviu de que a arca de Deus foi levada, quando ele ouviu de que a arca da aliança foi tomada pelo povo e é filisteu. Então ele caiu, quebrou o pescoço e perdeu a sua vida. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O valor da liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O valor da liderança. Eis que o sacerdote Eli não estava já naquela capacidade de orientar o povo. Eis que o sacerdote Eli não estava na capacidade de fazer cumprir com aquilo que foi a instrução de Deus. Eis que a palavra do Senhor primeiramente veio ao povo de Deus por intermédio do profeta Samuel, onde o profeta Samuel chegou até ao sacerdote Eli, lhe anunciando que a sua casa poderia estar neste estado de desgraça. A posição, o posicionamento do sacerdote Eli era de reunir o povo para estar num estado de luto, para estar num estado de arrependimento, jejum e oração a Deus, buscando aquilo que é a reconciliação. Mas o sacerdote Eli, porque a Bíblia diz que ele ficou preocupado quando ele manda o povo, porque a consciência estava acusando. Ele não estava confiante de que aquela batalha seria uma batalha de vitória, de que aquela batalha será uma batalha de conquista. Eis que a arca do Senhor foi tomada. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. A unção no meio do povo foi tomado. Povo de Deus, teremos mais entendimento com a palavra do Senhor, continuando para o capítulo 5. Convido os amados irmãos, capítulo 5, livro de 1 de Samuel. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: os filisteus levaram a arca de Deus de Ebenezer a Asdod. Eles a levaram ao templo de Dagon e a colocaram ao lado da estátua desse Deus. Na manhã seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram, viram que a estátua de Dagon estava caída no chão, de boca para baixo, diante da arca do Senhor. Então a levaram e a colocaram ao seu lugar. Mas quando se levantaram na manhã seguinte, outra vez, encontraram a estátua caída no chão, diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos da estátua estavam quebradas, caída na entrada. O único que ficou inteiro foi o corpo da estátua. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todas as pessoas que entram no templo de Dagon em Asdod não pisam na entrada. O Senhor fez a vida do povo de Asdod e dos seus vizinhos difícil. Ele causou muitos problemas e fez com que eles tivessem tumores. Também lhes enviou ratazanas que andaram por todos os seus barcos e depois foram para a sua terra. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Então, aqui o povo de Deus, como dizia bem antes, o povo israelita entendia de que a arca da aliança seria aquilo que poderia lhes fazer ganhar ou conquistar a
batalha, mas sendo de que não, o que eles precisavam era de uma liderança para lhes orientar naquele instante, naquilo em que eles tinham que fazer. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Para a prova mesmo de que o problema não estava na arca da aliança, o problema não estava naquilo que carregava a unção ou o poder de Deus, mas o problema estava sim com o povo de Israel. Eis que a arca de aliança, quando é tomada pelo povo filisteu, eis que a palavra do Senhor diz que eles levaram a arca da aliança e a colocaram sobre um santuário, a colocaram sobre um templo. E neste lugar onde colocaram a arca da aliança, colocaram juntamente lá uma estátua. Essa estátua do Deus dele, esta estátua que simbolizava aquilo que são os seus deuses. Então, quando eles colocam aquela estátua diante da arca da aliança, aquela estátua é caída, ela é deixada caída de cabeça para baixo. E pela segunda vez, quando eles colocam novamente a estátua, a Bíblia diz que a cabeça, os pés, as mãos da estátua foram quebradas, o que mostra de que na verdade o problema não estava na arca da aliança, o problema não estava naquilo que é a coisa em que o povo israelitas havia carregado, porque aquilo em que eles carregaram manifestou poder no meio do povo filisteu, destruindo aqueles deuses em que eles haviam colocado diante do povo. E eis que no meio deles houve maldição, no meio deles houve pragas, porque eles carregaram aquilo que não pertencia a eles, mas aquela coisa pertencia ao povo israelitas, mas para que no meio do povo israelita aquilo pudesse produzir efeitos, havia a necessidade de uma liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, eles aqui nesta situação, tendo visto isso, eles entendem de que não, a arca da aliança tem que sair no nosso meio, a arca da aliança tem que ser devolvida, a arca da aliança não pode estar aqui no nosso meio, porque nós seremos destruídos, nós seremos matados por estas pragas. Esta arca não pertence a nós. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que eles entraram num conselho para devolverem a arca da aliança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Versículo 6. Louvado seja o nosso bom Deus. Bem dizia, capítulo 6 do mesmo livro de 1 de Samuel. Pulei alguns versículos, povo de Deus, por causa do tempo. Capítulo 6 do mesmo livro de 1 de Samuel. Assim diz a palavra do Senhor. O retorno da arca do Senhor. Assim diz, os filisteus mantiveram a arca do Senhor na terra deles durante 7 meses. Chamaram os seus sacerdotes e magos e disseram: o que devemos fazer com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos devolver a arca ao seu lugar. Os sacerdotes e os magos responderam: se vocês devolverem a arca de Israel, não a enviem vazia, vocês devem enviar com oferta para o Deus de Israel. Então vocês serão curados. Façam isto para que Deus deixe de castigá-los. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Pulando para o versículo 6, assim diz: não sejam teimosos como o faraó e os seus egípcios, quem Deus castigou. Por isso os egípcios deixaram escapar o povo israelitas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Eis que a palavra do Senhor diz no versículo 13, pulando: o povo de Bet-Sem estava colhendo trigo no vale quando levantaram seus olhos e viram a arca. Se alegraram de ver a arca de novo e correram a recebê-la. A couraça chegou até a plantação que pertencia a Josué de Bet-Sem e parou junto a uma grande pedra. Então o povo de Bet-Sem colocou lenha na couraça e ofereceu as vacas nesse dia como sacrifício que deve ser queimado completamente ao Senhor. Alguns levitas tinham descarregado a couraça da arca do Senhor e a sacola que continha a estátua de ouro. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Pulando o povo de Deus por causa do tempo, para o versículo 17. Assim diz: assim os filisteus enviaram ao Senhor as estátuas de tumores como oferta pelos seus pecados. Enviaram uma estátua de ouro por cada filisteu. Louvado seja o nosso bom e eterno
Deus. Aleluia. Pulando também para o versículo 18. Também enviaram a estátua de ouro com forma de ratazanas. A quantidade destas ratazanas de ouro era a mesma do povo que pertencia aos 5 governantes filisteus. Cada povo tinha muralhas e vilas ao redor. O povo de Bet-Semes pôs a arca do Senhor sobre a pedra, a qual ainda encontra na plantação de Josué. Bet-Semes, de Bet-Semes, bendizia. Versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. Quando o povo de Bet-Semes viu que havia voltado a arca da aliança do Senhor, começou a festejar. Aleluia. Peço que sublinhemos o versículo 19. Quando o povo de Bet-Semes viu que havia voltado a arca da aliança do Senhor, começou a festejar. Mas não havia nenhum sacerdote ali para estar em frente da celebração. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O resultado foi que Deus matou 70 homens de Bet-Semes. As pessoas do povo sentiram muita tristeza e choraram porque o Senhor os castigou de maneira tão dura. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Perdão pela leitura fatigante, mas assim convém também para podermos ter entendimento da palavra do Senhor. Aleluia. Então, o povo de Deus, eis que a arca do Senhor havia sido tomada pelo povo filisteu, mas eles entenderam de que a arca tinha que voltar. Eles mandaram novamente a arca de volta. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. A Bíblia diz que quando mandam a arca de volta, eis que o povo israelitas, que aqui é referido como sendo o povo de Bet-Semes, eles quando viram a arca do Senhor, eles ficaram em júbilo. Eles se alegraram porque viram de que aquilo que é a representação da aliança com o nosso bom Deus está de volta no meio do povo. Então, o povo de Deus, eis que eles decidiram fazer uma celebração. Mas a Bíblia diz que não havia mais no meio deles um sacerdote para estar de frente da celebração. Aleluia. Para estar de frente daquilo que era a festa em que eles queriam criar. Eis que a palavra do Senhor diz que Deus matou as pessoas que ali estavam. Eis que diz a palavra do Senhor que a Bíblia castigou. Deus castigou ali aqueles que haviam feito aquela festa sem terem uma orientação, sem terem uma liderança, sem terem um sacerdote para lhes guiar. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Primeiramente, o povo de Israel entendeu de que vai à peleja com a arca da aliança e vai vencer, sem precisar de uma liderança. E agora, quando eles recebem novamente a arca do Senhor, eles entendem de que podem construir, ou celebrar, ou fazer uma festa sem terem aquilo que é a orientação de um sacerdote constituído por Deus. Eis que quando eles fazem isso, eles recebem a punição, eles recebem o castigo da parte de Deus. Eis que a Bíblia diz que eles depois ficaram numa situação de tristeza, eles choraram, eles lamentaram, porque eles estavam a fazer um ato bonito, eles estavam a celebrar ao Deus eterno, eles estavam a cultuar, eles estavam a pregar, estavam a adorar a Deus, mas aquilo, o povo de Deus, a Bíblia diz que estava errado, porque não havia uma liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Versículo 20, assim diz: eles disseram: onde existe um sacerdote que possa cuidar desta arca? Para onde esta arca deve ser levada? Então, eles onde entendem, povo de Deus, de que eles precisam de uma liderança. Eis que eles depois se questionam: onde existe um sacerdote? Onde existe uma pessoa para nos orientar? Onde existe uma pessoa para carregar a arca do Senhor? Eis que nós só não podemos fazer isso. Eis que nós só não podemos tomar uma atitude, não podemos começar. Ainda que a gente carregue a unção, ainda que a gente carregue o dom de fazer essas coisas, mas precisamos de uma liderança, precisamos de um sacerdote que Deus o constitui sobre a nossa vida para nos orientar, para nos guiar. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O valor da liderança. Eis que, povo de Deus, quando tem um líder sobre a nossa vida, nós não somos destruídos de qualquer maneira. Quando existe um líder sobre a nossa vida, existe uma cobertura sobre a nossa vida, porque é Deus que constitui esta
pessoa sobre a nossa vida para nos orientar. É Deus que constitui essa pessoa sobre a nossa vida para ser uma luz para nos guiar. Ainda que a gente tome a atitude certa, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Ainda que a gente tome uma atitude certa, uma atitude correta, mas porque não vem da orientação daquele que o Senhor colocou como líder, isto diante de Deus nada valerá. Isto diante de Deus será um fracasso. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Por isso muita gente nos dias de hoje fracassa. Muita gente abre igreja, muita gente abre ministério, muita gente profetiza, muita gente prega, muita gente faz aquilo por carregar um dom, por carregar a unção, por carregar um chamado. Mas esta pessoa não está sobre a liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Esta pessoa não está sobre uma orientação. Esta pessoa não está sobre uma cobertura. O que mostra mesmo de que não é Deus que guia, não é Deus mesmo que orienta esta pessoa. Mas esta pessoa se orienta segundo o seu entendimento. O valor da liderança. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, assim diz a palavra do Senhor, versículo 21. Em Quiarite-Jarim havia um sacerdote. Por isso, o povo de Bet-Sem enviou esta mensagem ao povo desta cidade. Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem esta arca para a cidade de vocês. O povo de Quiarite-Jarim foi e levou a arca do Senhor até a casa de Abinadab, bem dizia, que ficava na colina. Fizeram uma cerimônia a fim de preparar seu filho Eliezer para cuidá-la. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. A arca permaneceu em Quiarim durante muito tempo. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Passaram 20 anos e o povo de Israel começou a chorar, pedindo ajuda ao Senhor. Novamente, Samuel disse a eles: se em realidade querem voltar para o Senhor de todo o coração, entrem, livrem-se dos seus deuses estrangeiros e dos ídolos a restore. Dediquem-se completamente ao Senhor. Só a Ele devem servir. Então Ele os salvará dos filisteus. Então os israelitas se livraram das suas estátuas a restore e serviram somente ao Senhor. Samuel disse: reúnam todo o povo de Israel em Mispa para que eu ore por vocês. Vejamos, povo de Deus, e ler novamente o versículo 5. Livro de 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 5, assim diz: Samuel disse: reúnam todo o povo de Israel em Mispa para eu orar por vocês. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, eis que aqui, povo de Deus, quem está sobre a liderança agora é o profeta Samuel. Então, vejamos aqui o poder da liderança. Eis que é o profeta Samuel que ora pelo povo. E eis que a oração do profeta Samuel, continuando com a leitura, esta oração é recebida, esta oração é escutada, porque o povo voltou-se para Deus, o povo voltou-se procurando uma liderança, procurando alguém para lhes orientar, para lhes guiar. Então a palavra do Senhor diz que o profeta Samuel orou a Deus, aleluia, e orou por eles. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então é este o valor de um líder sobre a nossa vida, é aquele que vela para a nossa vida, pois a palavra do Senhor nos ensina no livro de Hebreus: orem pelos vossos pastores, porque são eles que velam pelo vosso espírito, são eles aqueles que intercedem por vós para o vosso crescimento na fé. Então, povo de Deus, é este valor que a gente tem quando temos um líder, é este o valor que um líder tem sobre a nossa vida, é aquele que intercede por nós, e a oração dele diante de Deus não falha, a oração dele diante de Deus, Deus a recebe, porque é ele o servo do Senhor, é ele o homem de Deus que Deus constitui sobre a nossa vida. Não basta a unção, povo de Deus, aleluia. Na verdade, a conclusão de tudo no tema de hoje é esta, povo de Deus. Não basta a unção, não basta ficarmos de carregamos a arca da aliança, então podemos tomar uma atitude. Não basta dizermos que carregamos a arca da aliança, então podemos
pregar, podemos ministrar, podemos abrir ministério, podemos fazer isso e aquilo. Não, precisamos de uma liderança, precisamos de um Samuel sobre a nossa vida, precisamos de uma pessoa que ore por nós, precisamos de alguém para impor as mãos sobre nós. Eis que o apóstolo Paulo também clarifica ao seu filho Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, cuide-se, Timóteo, naquilo que é o seu chamado, porque o dom que tu carregas foi despertado por intermédio da imposição das mãos dos presbíteros, o que mostra então de que necessitamos de alguém para nos liderar, precisamos de alguém para impor as mãos, precisamos de alguém que Deus constituiu na nossa vida para nos guiar. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Não diga sobre a nossa vida, não diga sobre a sua vida, bem direi, que porque eu tenho este dom, porque já posso fazer isso e aquilo, então vou me apartar do meu mestre, vou me apartar daquele que o Senhor colocou como líder. Não, este sim será o seu fracasso, esta sim será a sua queda quando ter esta visão, quando ter este posicionamento. Deus nos fala de que há um valor na liderança, há um valor num líder, há um valor num pai da fé, num pai espiritual, há um valor de termos Ele em cada instante da nossa vida, de termos Ele como um reflexo na nossa vida, pois é este que o Senhor constituiu para nos guiar, é este que o Senhor constituiu para nos apacentar aqui na terra. Assim como foi com Moisés, no meio do povo, a Bíblia diz que Deus dizia a Moisés: eu te constituo como Deus diante do povo. Então assim é, diante do nosso meio ou diante do nosso seio, Deus constitui os seus servos, os seus pastores, os seus profetas como sendo os seus representantes. Então aquele que vê um líder, aquele que vê um pastor, aquele que vê um profeta de Deus, que veja Deus na vida dele. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Poderia mesmo, mas convido os amados irmãos, esta é uma história mesmo muito rica, é uma história muito complexa, por isso mesmo até levamos muito tempo com muita leitura, mas é porque esta palavra mesmo requer um estudo bem aprofundado e requer também muita atenção da parte do povo de Deus. Mas convido os amados irmãos a começarem pelo capítulo 3, do capítulo 3 do livro de 1 de Samuel até ao capítulo 7, para maior entendimento dessa história termos, aleluia, o valor da liderança. Até o próprio profeta Samuel, ele que dormia na casa do sacerdote Eli, a Bíblia diz que a voz do Senhor veio até ele, lhe chamando por 3 vezes. Ele era chamado, mas ele não compreendia a voz do Senhor. Ele foi chamado Samuel, Samuel, mas ele dizia: és-me aqui, por que me chamas, ó sacerdote Eli? Sendo de que era Deus quem o chamava. Então é onde o sacerdote Eli lhe diz que: hey, quando ouvires novamente a voz do Senhor, diz o seguinte: és-me aqui, o Senhor, o teu servo te ouve. Então, para ouvirmos também de que há uma grande importância naquilo que é uma liderança. Se o profeta Samuel não tivesse o sacerdote Eli sobre a sua vida, ele certamente não saberia distinguir ou discernir a voz de Deus sobre a vida dele. Mas foi o sacerdote Eli que lhe orientou, dizendo: quando ouvires esta voz, diga: és-me aqui, Senhor, o teu servo te escuta. Então assim é também sobre a nossa vida, povo de Deus. Não que Deus não pode falar sobre nós ou sobre a nossa vida ser um líder, mas há uma necessidade de um líder para nos guiar, para nos orientar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que esta palavra tenha encontrado espaço no meio do seu povo, tenha encontrado espaço no meio da sua igreja. Que Deus possa nos conceder mais entendimento, humildade e compreensão daquilo que é a sua vontade. Que não possamos estar na mesma posição, no mesmo estado em que este povo esteve, entendendo de que porque tem a arca da aliança, porque tem aquilo que é a presença de Deus, que é a unção de Deus, poderiam vencer a peleja. Mas foi acima disso que eles precisavam. Eles precisavam da obediência, precisavam de um líder no meio deles para lhes orientar. Então assim é sobre a nossa vida, povo de Deus, que oremos a Deus para Ele despertar a nós esta visão de estarmos sempre no refúgio do nosso líder,
buscar também a orientação dele. Não digo que temos que estar na dependência, não, mas sim temos que buscar aquilo que é a instrução, buscar aquilo que é a orientação. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Convido os amados irmãos a orarmos ao nosso bom Deus, agradecendo, pedindo com que esta palavra esteja continuamente em nosso coração, que esta palavra nos guie a cada dia, a cada instante. Neste tempo difícil em que os templos estão fechados, muita gente tem perecido, muita gente tem desfalecido na fé, mas eis que Deus fala conosco. O nosso Deus maior diz: permaneça que eu estou consigo, permaneça que eu sou fiel. Vocês são o meu povo eleito, aleluia. Não é apenas a arca da aliança que vos fará vencer, mas olhem-me como sendo o vosso líder, olhem-me como sendo o vosso Deus, aleluia. Eis que eu pelejarei, eis que eu responderei a vossa oração. Não se apartei de vós, mas continuamente estou convosco, meu povo. Continuamente eu escuto a vossa orientação ou a vossa oração. Mas o que sucede, estou vos preparando para o dia glorioso, aleluia. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer a Deus nesta hora. Pai, muito obrigado por este momento, por esta palavra, pela ministração. Obrigado, meu Pai, pela mensagem que o Senhor conferiu hoje à sua igreja, ao seu povo. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos em paz e segurança, Papá, a nossa caminhada, Papá, naquilo que é a sua vontade e desejo. Queremos compreender, ouvir e entender a sua voz. Queremos compreender, ouvir e compreender a sua instrução. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Príncipe da Paz, pedimos, Papá, com que o Senhor, Papá, nos revele, Papá, aquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, para estar, Papá, na liderança. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pois não queremos nos mover sobre a nossa experiência, não queremos nos mover sobre o nosso conhecimento, mas segundo a voz, Papai, e a orientação de Deus. Príncipe da Paz e Rei da Glória, livra-nos do egoísmo, Papá, livra-nos da ganância, livra-nos, Papá, em nome do nosso Senhor Jesus, de toda ignorância, pois queremos ouvir a sua voz, não queremos transgredir, Pai Santo, a sua lei, julgando de que carregamos a unção, julgando de que carregamos o dom ou chamado. Pois, Papá, acima do dom é o Senhor, acima do dom é a obediência, acima da unção é a obediência, acima de todas as coisas, Papá, é o seu amor sobre a nossa vida, Pai. Ensina-nos, Papá, a ouvir e, Papá, e a seguir a sua voz, pois é o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor quem vence por nós. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos caminhar com coragem, queremos caminhar com determinação, pois, Papá, faça-nos valorizar aqueles que o Senhor tem colocado como líderes, aqueles que o Senhor tem colocado para velarem sobre a nossa vida espiritual. Príncipe da Paz e Rei da Glória, honre a fé deles, Pai, honre a fé deles, meu Pai, para a honra e a glória do seu santíssimo nome, Pai. Honre, Papá, a fé do teu servo nesta casa, pastor Elder Mutimucoio, este que o Senhor como que institui como sendo líder, Papá, do seu povo, como sendo líder, Papá, da sua igreja, Pai. Faça-nos, Papá, ouvir e obedecer a voz dele. Não queremos nos mover ao nosso entendimento, mas segundo a voz que o Senhor revela a vida do teu servo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma dianteira, Papá, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Agradeço aos amados irmãos que estiveram e que estão conectados conosco até agora. E dizer que às 11 horas teremos aqui a transmissão do culto, mais um culto onde vamos comungar com a presença e com o nosso bom e eterno Deus. Então, conecte-se, permaneçam firmes e fiéis para ouvir a palavra do Senhor, palavra de renovação, restauração, a palavra de vida, a palavra que lidera a nossa vida, a nossa alma, que seja ela mesma continuamente a nos liderar, a palavra de Deus. Shalom, bom dia e vença hoje em nome de Jesus. Amém.